Bom dia, amados. Espero que esteja tudo bem com você e com sua casa. Hoje é o dia 105 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 10 até o capítulo de número 11 de 1 Reis. Amém? Lembrando que nós estamos estudando nesse período, o período dos reis, né? Principalmente a vida do rei Salomão. Amém? E o nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 11 de 1 Reis e o verso de número 3. Amém? Se você não fez a sua leitura, separe o tempo, se programe e tente ler, né? Para que você possa estar introduzido na história e ser abençoado por esses ensinamentos. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer assim em 1 Reis, capítulo 11, verso 3. E tinha 700 mulheres, que eram princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Amém? Amados, ontem nós tínhamos visto, né, como Salomão ainda estava crescendo, como ele estava se desenvolvendo, né, e como ele vinha fazendo alianças, e essas alianças estavam prosperando o seu reino, como ele estava crescendo em excelência, né, na casa do Senhor. E nós vimos também que, tendo ele terminado a casa de Deus, ele ofereceu sacrifícios incontáveis. Isso é muito importante, né? E o Senhor se agradou tanto do que Salomão, os anciões, os sacerdotes fizeram naquele dia, ou melhor, naquele tempo, né? Foram 7 anos de extrema dedicação para que a casa de Deus fosse feita com muita excelência. Então a glória do Senhor desceu naquele lugar. Aí nós vimos também que, além da glória de Deus descer naquele lugar, mas duas coisas aconteceram muito interessantes. Salomão faz uma oração fenomenal, reconhecendo a total fragilidade do homem e a total tendência que esse homem tem de pecar, né? E depois nós vimos que, além dos sacrifícios e da sua oração, Deus vai aparecer para Salomão mais uma vez. E Deus, mais uma vez, faz aliança com Salomão, mostrando os padrões que ele espera de obediência para que o reino de Salomão fosse mantido. Lembrando sempre que os padrões de obediência de Deus é a obediência à sua palavra, né? Quando nós chegamos no capítulo de número 10, nós temos em Israel, em Jerusalém, a visita de uma rainha muito importante, que é a rainha de Sabá, né? O seu reino era muito próspero, era muito rico, né? E ela ouve falar então da sabedoria, das riquezas, das dedicações de Salomão, e ela vai lá para conhecer, ficou muito curiosa. E ela mesma confessa com seus próprios lábios, né, que o que ela ouviu a respeito de Salomão, que contaram para ela, não chegava nem à metade do que ela estava vendo, né? Então assim, ela ficou completamente abismada com a riqueza, com a organização, com a beleza da casa, dos utensílios, dos servos, e principalmente com a sabedoria que Salomão tinha. Ela experimentou Salomão em todos os tipos de perguntas, e em todas as perguntas Salomão se sobressaiu muito bem. Então, essa rainha presenteou Salomão com muitas especiarias, e sempre, né, se você for ler a história de Salomão, vai ser sempre assim, como nunca antes, né? Então, assim, as especiarias que ele recebeu dela, ele nunca tinha recebido. Depois, Salomão vai cada vez mais enriquecendo com as suas negociações, e ele constrói um altar como nunca antes também ninguém tinha construído, né? Todo redondo, todo banhado a bronze, a ouro, e o seu trono, né? O trono que ele construiu tinha 12 leões, né? Todos também banhados a ouro, a bronze, e esses leões ficavam ao lado ali da escadaria do seu trono, né? Coisas de primeiro mundo, amém? Salomão então agora vai ter cavalos em abundância, vai ter armaduras em abundância, vai ter tudo em abundância, né? Ele chega a construir um recinto, um ambiente, somente para colocar ali as armaduras reais, a cavalaria real, né? Então assim, Salomão realmente prosperou demais.
Porém, nós sabemos que Deus tinha um trato com Salomão, e o trato que Deus tinha com Salomão era que Salomão obedecesse a palavra de Deus. E entre os preceitos da obediência à palavra de Deus, um dos que Deus deu a Moisés, em que ele reforçou a Salomão, era que Salomão não se casasse com mulheres estrangeiras, né? O apóstolo Paulo, lá na carta de 1 Coríntios, ele vai falar um pouco sobre esse problema de se casar com pessoas que não têm a mesma fé. E nós já vamos tratar sobre isso já já. Salomão, ele vai arrumar só 700 esposas, por bem pouquinho, né? Quase não dá para perceber aí o tanto de esposa que Salomão foi arrumar. E isso trouxe um problema muito grande, porque além das esposas, ele tinha mais 300 concubinas, né, que eram as servas reais. E essas mulheres vão perverter o seu coração. Nós já voltamos aqui. Deus se ira com Salomão, Deus se entristece. E Salomão não vai perder o reino, não por causa das excelências das coisas que ele fez. Irmão, nós temos que entender uma coisa. Você pode construir um mundo novo aqui. Pode construir um mundo novo. Se você pecar, tudo aquilo que você fez de bom é como se tivesse desmoronado, certo? Então, as nossas obras, é muito interessante a gente lembrar isso. As nossas obras não compram o coração de Deus, certo? Ninguém agrada a Deus pelas obras que faz. Amém? Ninguém é salvo pelas obras que faz. Nós somos salvos pela graça de Deus, tá? Então, Deus ficou indignado com Salomão, porque Salomão casou com outras mulheres e o coração dele já não era como antes. Nós vamos tratar isso. Então, Deus vai levantar o que Salomão não tinha até agora, inimigos, né? E o principal deles era Haddad, né? O rei dos Edomitas. E juntamente com os inimigos, Deus também levanta pessoas que agora vão cobiçar o trono de Israel. E o próprio Deus manda um profeta dizer a este homem. Este homem era Jeroboão, certo? O texto aqui vai nos dizer que Aias de Siló, um profeta, vai até Jeroboão, e ele estava usando uma capa, e ele rasga sua capa em 12 pedaços e entrega nas mãos de Jeroboão 10 pedaços, dizendo que agora, com a morte de Salomão, 10 tribos de Israel ficariam para ele, e uma ficaria com Salomão por amor a Davi. Amém? Então Salomão, depois de reinar 40 anos sobre Israel em Jerusalém, ele morre e Roboão, seu filho, vai assumir aí o seu lugar. Amém? Bom, nós já temos muitas lições até aqui, né? Já vimos que não adianta prosperarmos abundantemente, não adianta construirmos muitas coisas para Deus e depois desobedecermos a Deus, né? E nós vimos que a consequência do nosso erro é sempre perdas, sofrimentos, né? Nós temos visto isso no decorrer da história, né? Bom, nós vimos que Salomão vai se casar com 700 esposas. Essas 700 esposas, elas vão ser princesas, né? E 300 mulheres que ele também tomou para si eram concubinas. E essas mulheres vão perverter o coração de Salomão. Quando isso acontece? Quando ele ainda é jovem, vigoroso? Não. O verso 4 vai dizer que ele já era velho, né? Já era avançado em dias. Então essas mulheres pervertem o coração de Salomão. E agora Salomão já não é mais fiel a Deus, como era Davi, diz a palavra de Deus. Irmãos, a infidelidade a Deus significa você compartilhar com outras pessoas, com outros seres, com outros nomes, com outros deuses, a adoração a Deus que é exclusiva, a devoção a Deus que é exclusiva, a oração a Deus que é exclusiva. Nós falamos sobre isso alguns dias atrás, né? Sobre a oração de Salomão, a entrega, a adoração dele unicamente a Deus. Agora não, agora será dividido. Então agora ele vai adorar deuses como Astarote, ele vai adorar deuses como Milcom, né? Deus dos Amonitas, e ele vai adorar deuses como Quemos e Moloque, certo? Esse deus Quemos, ele também pode ser encontrado com Baal Peor, ele também pode ser encontrado como Marte, como Saturno, né? Que os planetas que eram adorados. E ele está relacionado com a fome, com a seca. Então são pessoas que adoram esse Deus como que se ele pudesse fazer alguma coisa, né? Se esquecendo, Salomão, de que existia um único Deus, criador dos céus e da terra, e que tinha dado para ele esse trono. Depois Salomão adora Moloque, né? E aqui talvez um dos piores, né? Que é o Deus dos filhos de Amon. Moloque, para quem não sabe, é um Deus representado por um ser com a cabeça de um boi e um corpo de um homem.
Geralmente a sua estátua era feita de bronze e ela era oca por dentro. Então se acendia chamas nessa estátua até que ela fervesse. Quando ela estava superaquecida, as pessoas pegavam seus filhos e jogavam seus filhos nessas chamas. E para que eles não ouvissem os gritos atordoantes dos seus filhos, esse ritual era acompanhado com barulhos de tambores, né? Então assim, era uma coisa horrível que Salomão passou a fazer. Nós não sabemos, talvez ele tenha sacrificado filhos também a esse Deus, né? Mas o que chama a nossa atenção é como um homem que estava agradando a Deus agora perverte o seu coração. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande para não dividir o nosso amor que temos por Deus por questões mundanas. Porque Salomão poderia ter se casado com outras mulheres de Israel, né? Os outros reis de Israel fizeram isso, né? Jacó também fez isso. Porém, Salomão, ele preferiu compartilhar o seu amor e a sua fé com pessoas que não compactuavam com a mesma fé. E isso da parte de Deus não é um preconceito, muito pelo contrário. É uma advertência, porque Deus sabe que as pessoas que estão lá fora, as pessoas que não conhecem a Ele, se curvam diante de outras coisas, né? Hoje não é diferente. Então, a pessoa que não serve a Deus, ela se curva diante de uma música diferente, ela se curva diante de uma roupa diferente, ela se curva diante de bebidas diferentes, diante de um linguajar diferente, né? Ela se curva diante de costumes diferentes e assim por diante. Essa pessoa aceita talvez a prostituição e etc. Não vou ficar entrando em detalhes, acho que dá para entender muito bem o que nós estamos falando aqui. Então Deus, ele aconselha que o homem não entre nesse tipo de relacionamento para que não haja conflitos, porque se não houver conflitos, brigas, né, vai haver o que aconteceu com Salomão. Geralmente a pessoa que serve a Deus irá se curvar diante daquilo que aquela pessoa segue ou serve aquele modelo de vida para agradar ela, né? Pode acontecer daquele ímpio se converter? Pode, mas Paulo disse que isso não é uma garantia, né? Então o conselho de Deus para nós hoje se você pode manter um relacionamento com pessoas que servem a Deus, mantenha. Ou se você pode se envolver menos com assuntos que são mundanos, se envolva menos, para que o meu e o seu coração não venha se perverter. Lembre-se da oração de Salomão ontem: não há quem não peque, não há quem não erre, todos pecam. Amém? Então nós temos que cuidar, amados, dos nossos caminhos, para que nós não venhamos nos afastar de Deus. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar com você nessa manhã. Feche seus olhos, abre seu coração e ore juntamente comigo. Senhor Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa manhã, te glorificamos e te pedimos o perdão e te pedimos pela tua bênção. Senhor, o texto de hoje é um texto um pouco mais agressivo, ele ataca um pouco mais os nossos pensamentos, as nossas ideologias e até mesmo a nossa moral. Porque muitas das vezes achamos comum dividir, Senhor, a nossa atenção que nós temos a Ti com coisas mundanas e seculares. E o Senhor nos mostrou o perigo de nós fazermos isso, até mesmo muitas das vezes entre relacionamentos. O Senhor não proibiu o homem de ter relacionamento com pessoas que não são cristãs ou que não servem a Deus. Mas o Senhor lhes advertiu sobre o perigo, porque podem haver atritos, pode haver divergências de pensamentos. Senhor, Tu não és preconceituoso, mas o Senhor é cauteloso, porque o Senhor não quer que nenhuma das duas pessoas sofram. Assim também como o Senhor não quer que sofra aquela pessoa que insiste em ter amizades no mundo. Então, Senhor, nos ajuda nessa manhã, que nós possamos agradar o Teu nome, que nós possamos honrar o Teu nome e também não magoar pessoas que não servem a Ti. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, põe as Suas mãos sobre nós e seja conosco, para que o nosso coração não se torne infiel, como foi o coração de Salomão. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, por favor, aí deixa o like, compartilhe o vídeo com alguém que precisa dessa mensagem, né? E se você ainda não está inscrito no canal, não perca tempo, amado. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Todas as manhãs nós vamos estar aqui juntos estudando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo domingo e fique com o Senhor.